Olá, sejam bem-vindos à primeira parte da aula sobre açúcares no vinho. Nessa videoaula, nós iremos relembrar os principais açúcares presentes em mosto e vinho e como, para que e por que nós temos esse resultado numérico após a execução do protocolo da prática. Não esquece que essa etapa de assistir a videoaula é importante para darmos continuidade à parte prática em laboratório. Então, assiste quantas vezes tu quiser e anota as tuas dúvidas. Os açúcares dividem-se em dois grupos, redutores e não redutores. Como açúcares redutores, temos as hexoses, como a glicose e frutose, que são açúcares fermentescíveis pelas leveduras e podem ser consumidos pelas bactérias, além das pentoses, arabenose e xilose, que não são fermentescíveis, mas podem ser atacados pelas bactérias. Os açúcares não redutores, que é o caso da sacarose, se apresentam em pequenas quantidades na uva. Geralmente, a sacarose é adicionada a um mosto deficiente de açúcar para se obter o grau alcoólico desejado. A molécula de sacarose é transformada em glicose e frutose durante a fermentação e, dessa forma, é fermentada pelas leveduras. Os açúcares redutores são aqueles que, quando aquecidos em meio alcalino e na presença de minerais, geralmente o cobre, têm a propriedade de reduzir esses metais. Por esse princípio, podemos quantificar os dois grupos de açúcares. A análise compreende duas operações sucessivas, defecação e dosagem. Na defecação, a amostra é tratada geralmente com carvão ativado, a fim de eliminar a influência de outras substâncias que também reduzem a solução cuproalcalina, que não os açúcares. Na dosagem, devemos preparar duas titulações, uma para o branco com água e outra com a amostra. Quando em uma amostra estiver presente a sacarose, como nos casos de chaptalização, é necessário invertê-la, transformando-a em açúcar redutor. Portanto, os açúcares não redutores devem sofrer uma hidrólise em presença de ácido clorídrico a uma temperatura de 80 graus Celsius em banho-maria, para que sigamos com o protocolo de análise da mesma forma do que para os açúcares redutores. Para o cálculo de açúcares redutores, a etapa final da análise consiste na titulação um tiosulfato de sódio 0,1 normal, que forma um complexo de cor lilás e que passa para uma coloração esbranquiçada no momento da viragem. Nesse momento, anota-se os mililitros gastos, que nós chamaremos de N'. O teor de açúcares redutores totais, representado pelas letras AR, é expresso em gramas por litro e corresponde à diferença entre o número de mililitros gastos com a titulação da amostra, N', e aquele gasto com a titulação do branco, N, fornecido pela tabela 2 do protocolo de análise. Se, por exemplo, nesse valor tivesse dado 5,4 ml, olhando na tabela, na interseção da linha e coluna correspondente, estará o resultado dos açúcares redutores, que nesse nosso exemplo seria 1,87 gramas por litro. Para sabermos a quantidade de açúcares não redutores, primeiro calculamos os açúcares totais, da mesma forma que os redutores, porém, após o procedimento de inversão da sacarose que comentei agora há pouco. Portanto, diminuímos o número de ml gastos com a titulação da amostra, N', e aquele gasto com a titulação do branco, N, fornecido pela tabela 2 do protocolo de análise. Se, por exemplo, esse valor tivesse dado 10,1 ml, olhando na tabela, na interseção da linha e coluna correspondente, estará o resultado dos açúcares totais,
que no nosso caso, no nosso exemplo, seria 3,47 gramas por litro. Em posse dos resultados de açúcares totais e açúcares redutores, teremos agora como calcular os açúcares não redutores. Então, seguindo nosso exemplo, após a aplicação da fórmula, teremos o resultado dos açúcares não redutores em gramas por litro de sacarose, que, de acordo com o nosso exemplo, seria 1,53 gramas por litro. Uma das finalidades dessa análise é o enquadramento na classificação quanto ao teor de açúcares previstos em legislação e que aparecerão nos rótulos dos produtos. Na tabela ao lado, temos a denominação e os limites mínimo e máximo previstos em legislação para vinhos de mesa e espumantes naturais. Aqui encerramos a primeira etapa da nossa aula sobre açúcares no vinho. Agora é hora de tu responder as questões do formulário aqui abaixo e deixar anotado o que tu ainda não compreendeu, para que no início do nosso encontro presencial nós possamos sanar as tuas dúvidas. Bons estudos e até lá!